Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vocês estão no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E a nossa passagem de hoje é a conclusão sobre as parábolas que segue descrita em Marcos e Mateus. Então vamos fazer uma leitura e uma reflexão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Vamos então dar início aqui no Evangelho de Marcos. São narrativas bem curtas aqui e hoje nós vamos falar sobre o fechamento, né, sobre o ciclo de parábolas. Marcos capítulo 4, versículo de 33 a 34. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas, como essas, conforme podiam entender. E nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a conclusão das parábolas. E Mateus também tem uma narrativa a esse respeito. Mateus capítulo 13, versículo de 34 a 35. Tudo isto disse Jesus à multidão em forma de parábolas. De outro modo, não lhes falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Salmo 77, versículo 2. Então, essa é a narrativa de Mateus. E agora vamos fazer um breve aprofundamento. Mas antes, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se fizer sentido, compartilha para que mais um irmão ou irmã também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem da conclusão sobre as parábolas. E se puder, deixa aqui uma curtida, é muito importante para o engajamento do nosso canal. Bem, você que nos acompanha aqui no canal sabe que nós fizemos um ciclo, né, de passagens onde Jesus ele fala de algumas parábolas. E hoje nós estamos na passagem que fala da conclusão sobre as parábolas. Outras virão, mas essa conclusão fecha um ciclo direto de parábolas apresentadas por Jesus. Nós já falamos aqui sobre o que são as parábolas, né? Que as parábolas são histórias, mas não são histórias que usam elementos, né, da vida real para deixar alguma mensagem, né, deixar algum ensinamento. E Jesus usava muito essa técnica. E Jesus ele tinha uma preocupação de que as pessoas entendessem a sua mensagem. Parece até contraditório, né? Porque Jesus ele era muito didático. Ele falava na linguagem do povo, né? Quando estava entre a população, mas quando estava ensinando no templo, ele já falava de uma forma mais culta, né? Mas ele usava a parábola também para confundir, né, aquilo que tem nas escrituras, né, confundir os sábios, né, as pessoas soberbas, para que elas não entendam e que tenham humildade, né? Bem, o que diz aqui nessa parábolas, né? Jesus, para a multidão, ele utilizava de parábolas, mas para os discípulos ele explicava, porque os discípulos, eles eram aqueles que tinham a responsabilidade de dar continuidade ao projeto da Boa Nova do Evangelho, né? Portanto, eles precisavam compreender o significado dessa parábola. Mas Jesus ele não explicava essa parábola, ele simplesmente usava, né, de uma abordagem de parábolas, mas a população ele não explicava. E para os seus discípulos ele já explicava de forma mais didática.
E aqui em Mateus, ele segue a mesma narrativa de Marcos, mas ele acrescenta a profecia, na verdade, um salmo, né? Aqui fala da profecia, mas na verdade está falando de um salmo de que Jesus revelaria coisas ocultas desde a criação. Então, por meio de parábola, Jesus ele trazia fatos misteriosos que são atemporais, né? Muitas vezes não se compreendia o que Jesus estava falando, porque ao mesmo tempo que Jesus falava do presente, ele também falava do passado e falava de coisas futuras, né? Que ele usava toda esse discurso, né, por meio das suas parábolas. Então aqui nós encerramos, né, o ciclo das parábolas de Jesus. Então, se você está assistindo somente esse vídeo, assista os vídeos anteriores, quando nós trazemos aqui toda uma sequência de parábolas utilizadas por Jesus, né? No vídeo anterior, nós falamos, por exemplo, da parábola do grão de mostarda, né? E hoje aqui encerramos com a conclusão. Então, essa aqui é a nossa mensagem, inclusive para fazer um entendimento do que seriam essas parábolas para nós hoje, né? Muitas vezes Deus age em nossa vida e nós não estamos entendendo, né? Também é uma forma de parábola, né? Você pede uma coisa e parece que Deus te entrega algo totalmente diferente do que você pediu. Mas às vezes Deus não te deu o que você pediu, mas te deu aquilo que você precisava, porque nem sempre nós temos discernimento para escolher de fato aquilo que vai trazer uma transformação positiva na nossa vida. Muitas vezes nós pedimos com base na ganância, da nossa ambição e até do nosso egoísmo, né? Então, muitas vezes Deus até hoje nos ensina por meio de parábolas, né, que nós precisamos decifrar para entender de fato o que o Senhor quer nos dizer e transformar na nossa vida. Amém? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Continue nos seguindo aqui no nosso canal. E também, através do nosso canal, você pode adquirir um exemplar do livro O Filho de Deus, publicado pela Viseu Editora, de autoria de Márcio Cândido. Então, muita paz, muita luz na sua vida, muitas conquistas. Que Deus ilumine o seu caminho, de sua família e de todos os seus projetos. Amém? Forte abraço.